Bom dia a todos os participantes do canal do Grande Coração. Desejo votos de extenso amor e profunda fraternidade. Nessa palestra de hoje iremos tratar sobre a nossa sombra. Como trabalhar a nossa sombra. O que funciona e o que não funciona no trabalho com aqueles aspectos que trazemos em nossa interioridade, que nos trazem conflitos, que nos trazem sofrimento, do qual buscamos fugir, combater e evitar. Antes de mais nada, em nossa reflexão, é muito importante que possamos definir como estamos no processo evolutivo. Nós fazemos parte de um grande movimento progressista que existe no universo, que oferece as experiências reencarnatórias na matéria ou fora dela, na espiritualidade, para que possamos despertar as potências espirituais e atingirmos um alto estado de maturidade interior. Esse alto estado de maturidade interior foi nomeado em diversas culturas de diversas formas, como Samadhi, Nirvana, estado do reino de Deus, tal absoluto, e etc, etc, etc. Então, nesse processo, nós estamos numa certa posição na escala evolutiva. E a nossa condição atual faz com que nos apresentemos da seguinte maneira. Trazemos esse aspecto da divindade em nós, que podemos chamar de eu superior, onde nele existe tudo aquilo que já desenvolvemos de qualidades, sejam elas éticas, intelectuais, artísticas, etc. E também existe nesse núcleo tudo aquilo que ainda iremos desenvolver, o germe de todas as futuras qualidades que formam esse alto estado de maturidade espiritual. Ao longo existe esse aspecto, que é o nosso aspecto mais profundo. Ao redor desse aspecto existe tudo aquilo que construímos ao longo do processo evolutivo, ou seja, nessa vida ou em outras vidas, encarnados ou desencarnados, tudo aquilo que construímos que reflete os condicionamentos, os hábitos ilusórios e improdutivos, os conflitos, os sofrimentos, os traumas diversos, e a esse aspecto nós podemos chamar de sombra. E ao redor da sombra nós fomos aprendendo a construir, para lidar com esse sofrimento, nós fomos aprendendo a construir as máscaras, que foram as fugas desenvolvidas para não lidar com o sofrimento que a sombra nos traz, para não entrar em contato com aquele aspecto emocional de um determinado trauma, para não entrar em contato com as tensões que os conflitos nos trazem, para fugir da responsabilidade de percebermos como determinados hábitos afetam a nossa qualidade de vida e continuar reproduzindo esses hábitos por viciações, por zona de conforto, etc. A nossa palestra de hoje vai entrar pelos caminhos de como trabalharmos esses aspectos sombrios, essa área que existe dentro de todos nós, e que é importantíssimo ser acessada, ser trabalhada e ser educada para que possamos dar voos mais profundos no desenvolvimento espiritual. Platão já falava da sombra como um aspecto que o ser humano ele não aceita em si mesmo e que busca não entrar em contato. Posteriormente, o conceito de sombra foi resgatado por um teórico muito importante para a psicologia chamado Jung, onde ele disse que na sombra iremos encontrar tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, tudo aquilo que ainda está subdesenvolvido, tudo aquilo que nos causa de alguma forma sofrimento ou que ainda está imaturo e que é muito importante
para ele mergulharmos nessa sombra com o objetivo de conscientizar dos seus conteúdos e amadurecer esses conteúdos. Antes de entrarmos propriamente falando nos conceitos que nos ajudam a compreender e trabalhar a sombra, é muito importante que realizemos uma reflexão sobre o mal, sobre o conceito de mal que estamos absorvendo há muito tempo em diversas culturas que fizemos parte. A grande pergunta é se o mal existe. E para responder essa grande pergunta, ao longo da história da humanidade, nós temos praticamente duas propostas. Uma que foi fruto dos contextos religiosos, onde o mal é o oposto do bem. Ora, se o mal é o oposto do bem, então o mal representa tudo aquilo que é improdutivo, tudo aquilo que é aversivo, tudo aquilo que é doloroso, já que o bem representa tudo aquilo que é produtivo, que é harmônico, que nos eleva, que nos traz saúde, que nos traz paz. Então, dentro dessa proposta religiosa, o mal está como antítese, como oposto radical do bem, tendo em si uma série de coisas que naturalmente ao vermos, ao ouvirmos ou sentirmos, nos causa uma profunda aversão. E a outra proposta que acabou se desenvolvendo dentro dos parâmetros da filosofia é o mal como uma ilusão da percepção, como um significado dado pela pessoa às coisas. E, por causa disso, inexistente, uma ilusão da percepção, a inexistência do mal. Ao meu ver, as duas posturas, tanto a religiosa, que coloca o mal como algo dividido, algo separado, oposto do bem, como a filosófica, que coloca o mal como uma ilusão, ampliam o prejuízo da nossa relação com a sombra. Por quê? Ora, se eu coloco o mal como oposto do bem, naturalmente eu entendo que o mal ele deve ser combatido, que o mal é uma coisa negativa e por causa disso é uma coisa extremamente aversiva. Então, sempre que eu entrar em contato com o mal, com aquilo que eu considero mal, isso vai gerar em mim um estado de luta ou fuga, porque coisas que são profundamente aversivas, ao longo do nosso processo evolutivo, nós nos condicionamos a ela, a lutar ou a fugir. E essa luta e essa fuga não permite que possamos entrar em contato de uma maneira produtiva com o mal existente dentro de nós para trabalhá-lo. Você está falando com isso, Alexandre, que quando eu olho aquilo que eu não aceito em mim mesmo, por considerar mal, dentro dessa cultura religiosa colocada ao longo das tradições, de muitas tradições, algumas até observou isso de uma forma diferente, mas em muitas tradições religiosas o mal aparece como algo dicotômico, oposto ao bem. Isso faz com que eu associe ao mal tudo que é aversivo, tudo que é negativo, e por causa disso ele aparece como uma instância profundamente dolorosa e aversiva. E eu quero combater, eu quero atacar isso, ou eu quero fugir. Os dois estados, seja de agressão perante o mal, seja de fuga perante o mal, não permite que a gente possa trabalhar o mal que existe dentro de nós. Quando entramos em contato com ele, naturalmente aciona em nossa estrutura a necessidade de lutar ou a necessidade de fugir. A postura do mal como algo inexistente causa consequências, porque a partir do momento que é uma ilusão, isso me convida a não prestar atenção nisso.
E existem questões que estão distorcidas e mal trabalhadas dentro de mim. Que por mais que eu não seja, para um trabalho produtivo, eu seja convidado a olhar para isso com menos aversão, para poder entrar em contato e trabalhar, é necessário que eu reconheça as consequências negativas que essa programação interna me causa. Se eu considero isso como uma ilusão, eu não dou atenção. E ao não dar atenção, eu continuo reproduzindo aquilo que é improdutivo na minha vida. Então, seja essa visão dicotômica, que nasceu em alguns contextos religiosos como mal, como oposto do bem, e por causa disso, profundamente aversivo, e por causa disso, acionando os nossos mecanismos de luta e fuga, seja essa visão do mal como uma ilusão, por isso não é necessário dar atenção para isso, ambas contribuem para que a nossa relação com a sombra seja profundamente aversiva, porque uma combate e a outra é indiferente. E tanto o combate, no sentido de luta ou fuga, quanto a indiferença, não são as atitudes mais adequadas para que possamos trabalhar a sombra em nossa interioridade. Então, o primeiro passo para que a gente possa trabalhar adequadamente a sombra em nossa interioridade é mudar a perspectiva, o nosso olhar a respeito do que seja a sombra. Porque enquanto continuarmos a olhar para a sombra como algo profundamente aversivo, negativo, ou como uma ilusão, isso faz com que eu entre numa postura ou de agressividade ou de indiferença, e ambas são um contexto que não favorece o crescimento da transformação pessoal. Muito bem. Ambas, de alguma maneira, fazem com que a sombra seja reprimida. Porque uma, no sentido de combate, naturalmente faz com que a gente queira destruir a sombra ou não, ou fugir da sombra. Não permite que o contato com a sombra aconteça de uma maneira amorosa e tranquila, e por causa desse contexto amoroso e tranquilo, proporcionando para que os elementos que estejam na sombra sejam transformados no nosso tempo. E por ser influenciado por emoções de combate ou de fuga, essa sombra vai ser reprimida no inconsciente. A outra também. A partir do momento que eu considero uma ilusão, eu não dou atenção. Eu viro as costas, porque repressão nada mais é do que diversos mecanismos que fazem com que eu fortaleça um muro que divide a minha consciência com o meu inconsciente, deixando esse material que eu não aceito nesse inconsciente, reforçando essa divisão. Então eu continuo ali, sem ser trabalhado e sem ser transformado. O adequado, como perspectiva, como uma visão que seja produtiva para trabalharmos a sombra, é o caminho do meio. Então, a visão religiosa nos ajuda a reconhecer a existência do mal como algo improdutivo. O que a postura religiosa nos ajuda é o reconhecimento da existência de coisas improdutivas. Porém, esse reconhecimento trabalhado, não mais como algo que é o oposto do bem, como algo totalmente aversivo, mas a existência momentânea de alguma coisa que estanca o progresso, não como uma instância em si negativa e improdutiva. E que a relação com essa coisa vai gerar muitas aprendizagens. Então, a versão religiosa nos ajuda, nos traz para contribuir para esse estado do caminho do meio no trabalho com a nossa sombra. A versão religiosa nos ajuda ao reconhecimento da existência das coisas improdutivas. E a versão filosófica nos ajuda a perceber que qualquer mal, por mais que no presente ele tenha uma existência, é transitória, é uma ilusão perante o eu superior. Por ser uma ilusão, não fala da nossa totalidade.
É algo que vai ser transformado ao longo do processo evolutivo. Então, o reconhecimento de que existem coisas produtivas, junto com a visão de que essa coisa improdutiva não fala da nossa essência, não fala da nossa totalidade e é algo transitório, essa percepção nos ajuda a desenvolvermos a melhor perspectiva, a mais saudável perspectiva para lidarmos com a nossa sombra. O inadequado é reprimir a sombra ou dar vazão à sombra no sentido de buscar concretizá-la no dia a dia. Esses dois processos é que devem ser evitados. Porém, eu não vou evitar esses dois processos se eu ficar no radicalismo das duas posições, da religiosa ou da filosófica. Na religiosa, eu reprimo o mal. E na filosófica, por considerar uma ilusão, eu posso continuar reproduzindo os efeitos daquele mal. Então, o inadequado é viver o mal, é concretizar o mal no dia a dia ou reprimi-la. Reconhecer a existência do improdutivo, percebendo que esse improdutivo fala de aspectos transitórios e que somos algo muito maior do que isso, somos, em essência, um eu superior, isso nos traz um estado emocional confortável para lidarmos com a sombra em nossa interioridade. É muito importante no processo do trabalho com a sombra a aceitação de seus elementos. Nós não conseguimos nos aproximar daquilo que não aceitamos. Ora, para educar um ser humano, no processo educacional de um ser humano, por exemplo, o processo educacional de um pai em relação a um filho, é importante que ele aceite o seu filho, que ele esteja próximo, convivendo, para perceber o funcionamento interior do seu filho, para perceber as riquezas que seu filho traz e utilizar dessas riquezas, para que o mesmo trabalhe aquilo que são fragilidades e imaturidades. Sem esse contato, ele também não consegue perceber as imaturidades, quais são as causas, como elas se desenvolvem, como elas se expressam, o que dá start a essas imaturidades. Se ele não aceita o filho, ele não se aproxima para conviver e construir essa compreensão. Se nós não aceitamos o mal que existe dentro de nós, nós não nos aproximamos dele para construirmos essa compreensão. E o que dificulta essa aceitação? A ilusão de que esse mal vai de verdade construir uma destrutibilidade interior. Vai destruir-nos, vai fazer com que a gente se consuma nele. É como se existisse uma ilusão de que se eu entrar em contato com o mal existente em mim, eu vou me tornar apenas isso. Ou eu vou ser engolido por isso. Então, essa ilusão interna faz com que a gente faça de tudo para não entrar em contato. Conforme eu vou construindo a aceitação do mal, que não significa... Aceitação não significa não fazer alguma coisa para trabalhá-lo. Aceitação significa ver o mal com naturalidade. Entender que é um processo natural do atual estágio evolutivo em que estamos. Conforme eu vou construindo essa aceitação, eu vou conseguindo me aproximar dessa sombra. Mas, enquanto eu ficar na postura de que esse mal representa a minha destrutividade interior, naturalmente acontece uma equação dentro de mim. Entrar em contato com o mal é me destruir internamente. Então, entrar em contato com o mal é mergulhar e me afogar no seu mal-estar. Isso gera como consequência desejo de não ter as sombras, mas não um desejo produtivo, um desejo tenso e profundamente perfeccionista. Isso faz com que eu lute e fuja da minha sombra
e também por causa disso que eu lute e fuja de tudo aquilo no meu exterior que faz com que eu entre em contato com a minha sombra. Isso torna as relações algo extremamente improdutivo, porque quando o outro apresenta aquele aspecto emocional que de alguma maneira faz com que eu entre em contato com o que eu estou fugindo dentro de mim, eu sinto um grande mal-estar. Só que eu não consigo reconhecer que esse mal-estar que eu sinto é referente àquilo que eu não aceito na minha interioridade. O que eu faço? Eu ataco o outro, eu reprimo o outro, eu excluo o outro da minha convivência. Mas o que está acontecendo em profundidade, eu estou reagindo externamente àquilo que tem dentro de mim. Então, a destrutividade, a ideia de que a ilusão, porque é uma ilusão, porque nada pode nos destruir internamente, porque nada pode destruir o nosso eu superior. O nosso eu superior tem em torno de si essa camada da sombra, e essa sombra tem em torno de si uma outra camada que fala das máscaras que fomos construindo para não entrar em contato com a nossa sombra. Porém, o nosso eu interior, como uma gema preciosa, como um diamante precioso, indestrutível, fica lá na sua potência. Acontecem algumas consequências no sentido de não conseguirmos viver a plenitude do nosso eu superior enquanto não trabalharmos essas sombras. Mas não podemos destruir o nosso eu superior. Ele é imortal, nada pode destruí-lo. Essa ilusão que faz parte do mapa de mundo de muitos nós, de que entrar em contato com a sombra é se tornar somente isso, e por causa disso nos destruirmos, destruir a nossa individualidade, destruir as coisas boas que trazemos, destruir a autoimagem positiva que temos, faz com que a gente lute e fuja da sombra quando entramos em contato com ela dentro de nós, ou quando entramos em contato com ela, quando o outro apresenta características parecidas e nossa sombra que está no inconsciente é projetada no outro. Então a gente ataca e reprime o outro. De qualquer maneira, lutando com a nossa sombra dentro de nós ou fora de nós, a nossa vida vira um verdadeiro inferno. Ora, a postura produtiva é acolher a nossa sombra, é acolher a nossa destrutividade. Acolher a nossa destrutividade não significa patrociná-la. Não significa isso. Acolher a nossa destrutividade significa tomar consciência dos seus impulsos com amorosidade, com sentimento de afeto e aceitação, com acolhimento. Quando acolhemos alguém, alguma pessoa que amamos, que fez alguma coisa improdutiva, e acolhemos ela, nós não concordamos com ela, mas nós acolhemos ela na sua fragilidade, na sua imaturidade. A postura adequada na relação com a nossa sombra é essa, acolher a nossa destrutividade. E ajuda muito nesse processo de acolhimento da nossa destrutividade refletir as consequências negativas de ignorá-la. O que ignorar a nossa sombra causa como consequências negativas? Várias. Como, por exemplo, muitas doenças orgânicas é decorrente da somatização de processos sombrios que ficam com energia ali reprimida, densa. Essa energia precisa ir para algum lugar. Como não encontra espaço para se manifestar na nossa consciência, e essa energia, com a conscientização, ser arejada e dispersada, essa energia acaba indo para o corpo, em processos diversos de patologias que a medicina encontra justifica como uma causa emocional por não encontrar nenhum aspecto orgânico que explique aquela dor, aquela problemática. Então, uma das consequências negativas de ignorarmos a sombra, de reprimirmos ela, é isso. Outra consequência negativa: nas relações. As nossas relações viram um inferno, porque as nossas sombras,
que estão reprimidas no inconsciente vão ser projetadas na imagem de determinadas circunstâncias e pessoas que expressam algo que lembram aquilo. Então, nós vamos sentir uma profunda aversão por determinados comportamentos. Uma coisa é aquela inconformação natural, quando não aceitamos determinadas coisas, mas que isso não tira a nossa paz interior. Tenham certeza que sempre que acontece algo externamente que tira a nossa paz interior, é porque aquilo que aconteceu externamente faz ressonância com algo que está reprimido em nosso inconsciente, com algum aspecto sombrio que está reprimido em nosso inconsciente. Quanto mais aspectos sombrios existem em meu inconsciente, mais questões vão ser projetadas, porque essa também é uma maneira do inconsciente liberar um pouco da energia psíquica que fica represada em torno da sombra, porque está lá reprimida e nós não estamos acessando e dispersando essa energia. Então, uma das formas do nosso sistema psicológico lidar com isso é reprimindo, projetando isso no outro ou na vida. Então, as nossas relações, elas geram uma série de problemáticas. Outra consequência negativa de reprimirmos a sombra é que o nosso eu superior continua com aquela camada em volta de si. Então ele não consegue expressar a sua integralidade de uma maneira mais intensa. Isso dificulta para que possamos dar novos passos no processo evolutivo. Então, muito ajuda a reformularmos essa ideia da sombra como algo destrutivo, percebendo a atitude destrutiva que existe em não acolhermos a sombra, as consequências destrutivas que existem em não acolhermos a sombra. E também a reflexão da produtividade em acolhermos a sombra, do que acontece quando vamos acolhendo a sombra. O nosso bem-estar vai aumentando, vamos acessando mais o nosso eu superior, as relações vão se tornando mais tranquilas e muitas outras consequências positivas. A reflexão entre o que acontece de negativo quando eu reprimo a sombra e o que acontece de positivo quando eu acolho a sombra vai reformulando os conceitos e crenças que trazemos em nossa intimidade, muito decorrente à ideia do mal como oposto do bem, por isso algo totalmente aversivo, por isso algo que eu devo evitar, por isso algo que eu devo combater. Essa reflexão entre consequências negativas de reprimir a sombra e positivas de trabalhá-la vai reformulando essas programações e vai nos ajudando a se relacionar melhor com a sombra. Hermãs do Fo, um espírito que traz muita informação a respeito do trabalho do autoconhecimento dentro da doutrina espírita, fala que o grande problema dos nossos conteúdos imaturos não são os nossos conteúdos imaturos. É a maneira como lidamos com os nossos conteúdos imaturos. Se eu encontro maneiras produtivas de lidar com os meus conteúdos imaturos, o atrito, o sofrimento e as consequências negativas que são decorrentes da repressão ou do combate acirrado tornam o processo de educação da sombra muito mais tranquilo e criativo e até prazeroso. Agora, se a forma como eu lido com a sombra é tenso, é cheio de culpa ou cheio de desculpa, é cheio de combate ou de postura no sentido de, como se diz? Deixa eu voltar aqui para relembrar, de indiferença, né? Não darmos atenção para isso. Isso vai gerar uma série de consequências que vão desqualificar a nossa vida. Bom, mas existe algo mais profundo a perceber no processo sombrio. Já percebemos que o conhecimento da sombra, ele só acontece de forma mais produtiva quando eu me aproximo da sombra. Qualquer coisa. Como eu vou conhecer um livro se eu não me aproximo desse livro para observar e estudar?
Como eu vou conhecer uma situação se eu não ouço e junto elementos que é, metaforicamente, se aproximar dessa situação para construir compreensão a respeito dela? Compreensão a respeito da sombra é impossível sem a construção da aceitação. Então, nós só conseguimos aceitar a sombra quando retiramos esse aspecto associado em torno dela de entidade sombria, de aspecto profundamente aversivo. Como podemos fazer isso? Como podemos retirar esse aspecto associado aversivo que existe em torno da sombra? E se percebermos que os nossos aspectos sombrios nada mais são do que qualidades que foram distorcidas ao longo da evolução? E se percebemos que o demônio que achamos que existe dentro de nós nada mais é do que uma divindade que foi mal administrada ao longo do processo evolutivo e por isso adquiriu uma forma de se expressar que vai em desacordo à harmonia, à lei do amor e à lei da sabedoria. Será que nos ajuda muito a aceitarmos a sombra se conseguirmos ver a qualidade que era em essência e que foi distorcida ao longo do processo evolutivo? Com certeza muito, porque nós, com essa visão, com essa percepção, nós estamos tirando o caráter da sombra como elemento naturalmente destrutivo. Nós estamos vendo na sombra um elemento positivo, mas que foi utilizado de forma inadequada e por isso se programou-se de forma inadequada e improdutiva. Mas, Alexandre, você está querendo falar então que os nossos defeitos são qualidades mal programadas? Sim, é isso que eu estou querendo falar. Enquanto nós não aprendermos a ver o mal existente em nós como qualidades que foram mal administradas, vai ser muito difícil a gente aceitar a nossa sombra. E a grande questão é, Deus é perfeito e infinitamente bom e justo, e Deus nos criou. Então Deus não criaria nada que tivesse negatividade. Deus não criaria nada que fosse imperfeito. A grande questão é que dentro de nós não existe negatividade como condição da perfeição divina. A nossa condição essencial é o eu superior. Não existe negatividade, porque o Criador não pode criar nada que não seja perfeito. A partir do momento que o Criador cria alguma coisa imperfeita, ele perde a sua principal característica, que é a perfeição. Ele deixa de ser o Criador. Ora, então como nós nos tornamos imperfeitos? Por uma imaturidade da nossa parte, por pegarmos potências espirituais e, ao longo do processo evolutivo, utilizarmos essas potências que estavam em desenvolvimento de uma maneira inadequada, distorcendo essas potências, essas qualidades espirituais e configurando dessa maneira aquela camada em torno do eu superior que podemos chamar de sombra. Olhando as sombras na sua essência, nós desmistificamos esse olhar de negativo que faz com que a gente não aceite, por isso não se aproxime em nossa sombra. A aceitação pela metade da sombra, que significa perceber os seus conteúdos, mas não perceber as qualidades que ela é em essência, faz com que a gente continue reprimindo ela. Porque perceber, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu tenho muita agressividade, ou eu tenho uma culpa, perceber isso nada mais é do que perceber de forma superficial. Enquanto nós não percebermos
O que essa vaidade tem como intenção positiva, como essência, como qualidade, mas que foi distorcida, que foi excedida em sua expressão saudável e virou isso que eu apresento hoje. Enquanto não perceber essa essência nas minhas inqualidades, fica muito difícil a gente conseguir aceitar a nossa sombra. A gente vai continuar combatendo ela, reprimindo ela, e nesse círculo que não tem fim enquanto a gente não muda a maneira de se relacionar com a nossa sombra. Essa divisão, reprimir a sombra, seja porque estratégia vamos fazer isso, faz com que a sombra continue lá. A qualidade positiva distorcida continue lá. A gente então não educa essa distorção, ela continua lá deseducada. A grande verdade no processo evolutivo é as forças deseducadas que existem em nós não vão se educar por graça do Espírito Santo, metaforicamente falando. Elas só vão se deseducar, elas só vão se reprogramar quando entrarmos em contato com ela e reprogramarmos ela. Pode passar 100 anos. Se eu não entrar em contato com aquele elemento desprogramado dentro de mim, ele vai continuar lá, no meu inconsciente, desprogramado. Isso é evolução. Isso é lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é promover para que o ser entre em contato com aquilo que ele construiu de si mesmo. E ninguém vai fazer isso porque não existe transferência de processo evolutivo. Porque se alguém faz a lição por outro, o aprendiz ele não desenvolve os recursos próprios. E a divindade não quer isso. Por isso ela configurou as leis que funcionam fora e dentro de nós de uma maneira onde nós não podemos fugir. A fuga só posterga a possibilidade de sermos felizes, de realmente nos libertarmos. Então, essa divisão, essa repressão do material sombrio faz com que, as forças sombrias continuem estagnadas em nossa intimidade e por isso não trabalhadas. E 2, nós não conseguimos resgatar a essência positiva daquela sombra, que é importante, porque é uma qualidade que foi distorcida. É um elemento que precisa ser resgatado para que nossa consciência possa amadurecer. Amadurecimento significa despertar as potências espirituais. Se tem uma potência que ao longo do processo evolutivo se distorceu, isso significa que tem uma potência que não está pronta para ser usada e despertada de forma mais madura para aumentar o meu nível de consciência, para aumentar a minha evolução. Em algum momento essa potência vai me fazer falta. Então, distorcer faz com que essa distorção, a repressão, da sombra, faz com que essa distorção continue, e isso vai continuar enquanto não entrar em contato e reprogramar essa distorção. Reprimir faz com que eu não resgate a potência dessa qualidade, e tudo isso permite que novas potências muitas vezes não se desenvolvam, porque às vezes novas potências evolutivas precisa daquela como base para se desenvolver. Da mesma maneira que uma árvore precisa do caule desenvolvido para que os galhos possam se apoiar no caule e aflorar e se desenvolver, muitas potências espirituais que estão em germe e não ainda se expandiram precisam, muitas vezes, daquela potência distorcida para que possam se apoiar e se desenvolver. Então, a repressão causa uma série de dificuldades e mal-estar. O grande problema, o que dificulta muito para que a gente não entre em contato com a nossa sombra, é a identificação com ela. Identificação com ela significa perceber-se como sendo a sombra, como se a sua identidade
fosse a sombra. Sempre que existe toda a reflexão que existe isso, vai promover fuga e aversão. Porque, claro, todos nós vamos nos sentirmos incomodados em sermos uma coisa que é profundamente aversiva. Então nós vamos fugir, atacar, sermos indiferentes, desenvolver vários mecanismos. Esse sentimento de que eu pago um alto preço quando eu entro em contato com a sombra é uma ilusão. Ilusão que não permite a aceitação da sombra. E ele é trabalhado pela 1. Reflexão das coisas negativas que não entrar em contato com a sombra nos traz. 2. Reflexão das coisas positivas que vão vir ao entrarmos em contato com a sombra e trabalhá-la. 3. A percepção do aspecto positivo que aquela sombra é em essência. O que nos ajuda a perceber a qualidade que ela traz em sua essência e o que foi distorcido e por isso o que precisa ser trabalhado. Todas as vezes que olhamos a sombra sem fazermos esse trabalho, que olhamos a sombra vendo ela como algo aversivo e identificado com o mal, porque olhar a sombra vendo ela com algo aversivo é olhar sob a perspectiva de que é algo mal. Isso fala que nós estamos identificados com essa visão da sombra como algo mal, aversivo e destrutivo. Olhar a sombra assim faz com que eu fuja dela, eu ataque ela. E eu posso fugir dela justificando, por exemplo. Muitas vezes a gente, quando erra, a gente justifica, mas eu fiz isso por causa daquilo, aquilo outro. Isso é uma maneira de fugir da sombra, uma maneira da gente escamotear e evitar assumir a responsabilidade por aquele aspecto sombrio. Outra é projetando no outro. Outro é a própria culpa. A culpa é uma forma de fuga. Quem se culpa entra em contato com o aspecto distorcido da sombra. O aspecto distorcido de uma qualidade, que nós chamamos de sombra, esse aspecto distorcido. E como não consegue mais fugir, porque tentou de diversas formas, se sente um desgraçado, no sentido de eu sou somente a sombra. Então o culpado, ele se sente alguém, olha o que eu não sou nada mesmo, eu sou todo esse mal, eu sou toda essa aversão, eu não presto, eu mereço sofrer, eu mereço o castigo. E ele se impõe um castigo. Com isso ele continua não assumindo a responsabilidade. A responsabilidade do seu eu superior, que ele é algo muito maior do que aquela sombra, a responsabilidade de educar a distorção de uma qualidade que proporciona aquela sombra para resgatar a essência e continuar evoluindo. A culpa também é uma espécie de fuga interior. Ora, conforme nós vamos aceitando a nossa sombra, vai acontecendo a possibilidade de trabalharmos ela. E por causa disso, nós vamos arejando a nossa intimidade e libertando a beleza do eu superior. A aceitação da destrutividade da sombra, por ver o seu aspecto real em essência e que nada mais é do que uma qualidade distorcida, permite que a gente possa começar o trabalho de reprogramação. É praticamente impossível reprogramar uma sombra sem aceitá-la e sem compreendê-la. Você vai reprogramar o quê se você não percebeu o que está na base dessa distorção? É como, por exemplo, acertar um alvo que está totalmente no escuro. Vai acertar onde? Então tentar fazer qualquer coisa para reprogramar a sombra sem aceitá-la para poder compreender é uma grande ilusão. A aceitação da destrutividade por perceber a positividade que existe na essência da sombra permite que a gente se aproxime da sombra para começar a exercitar essa compreensão. Então, o Jung vai falar do processo de individuação, que é algo que ele percebeu que vai acontecendo
uma integração entre consciente e inconsciente. E ele percebe alguns caminhos que são necessários para esse processo. Falar de processo de individuação, integração entre consciente e inconsciente, ou integração entre ego, que é o centro da consciência, e self, que é o centro da personalidade integral, que está na base da individualidade, é mais ou menos como falar a integração entre a nossa consciência e o eu superior. Então, nesse processo de arejamento da sombra, porque estamos entrando em contato com ela, porque estamos aceitando ela, porque estamos, por causa dessa aceitação, exercitando a compreensão e reprogramando aquilo que vamos compreendendo, vai limpando os canais, porque aquela camada que fica em torno do eu superior vai sendo arejada, vai limpando os canais de comunicação entre a nossa consciência e o eu superior. Isso vai fazendo com que as forças de espontaneidade que estão no eu superior emerjam. A nossa vida se torna mais espontânea, mais natural. A criatividade flui com mais intensidade, porque a conexão com o eu superior, que é a fonte de todo o nosso processo criativo, está mais limpa e somos mais autênticos, no sentido de que quando nós não nos aceitamos, quando nos combatemos, temos a tendência de absorver modelos que são impostos a nós como uma maneira de encontrar uma autovisão e uma autoimagem. Claro que se eu não aceito a minha sombra, a minha autoimagem está totalmente prejudicada, negativada. Existe uma aversão por aquilo que acontece na minha intimidade. Então eu vou buscar modelos para encobrir isso. E aí eu deixo de ser autêntico. Deixo de ser eu mesmo. Conforme eu vou aceitando a minha sombra, eu vou deixando de olhar para fora e vou olhando para dentro. Isso já vai criando uma abertura para a minha autenticidade. Conforme eu arejo a minha sombra pelo trabalho da compreensão e reprogramação, mas no meu ritmo, no meu tempo, sem perfeccionismo, sem martírio, com amorosidade, eu vou conseguindo perceber-me em essência o que eu sou. Vou conseguindo perceber o movimento do meu eu superior. Então eu vou fazendo coisas que são mais significativas para mim. A minha autenticidade vai aumentando. O trabalho com a sombra é o grande segredo para fazer com que minha espontaneidade, minha criatividade, minha autenticidade, meu bem-estar interior flua. Porque areja a comunicação entre o eu, o consciente e o eu superior, a nossa fonte de toda a plenitude e toda a paz. Se não trabalhamos a sombra não vai arejar-se por milagre, porque o milagre não existe. O que chamamos de milagre é a nossa incompreensão diante das leis e princípios que são acionados e que fazem com que determinados fenômenos ocorram. Então, enquanto nós não compreendermos as leis e os princípios da nossa intimidade e trabalharmos a sombra com aquilo que verdadeiramente funciona, aquela camada vai ficar lá em torno do eu superior como as nuvens que fica na frente do céu. Quando vemos nuvens, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro está nublado, o que eu amo, porque essa cidade é só sol, eu sou paulistano, eu adoro chuva, adoro neblina, adoro frio. Hoje está uma garoazinha com neblina, tudo de bom, acordei agradecendo a Jesus Cristo por isso. Desculpem os cariocas pela minha percepção. Mas quando o céu fica nublado, ninguém tem a ilusão de que o sol não está lá. Sabemos que o sol está lá. Então, ter a compreensão do eu superior é para nos dar essa tranquilidade de que, mesmo que existam as sombras, o nosso eu real está lá e nada vai tirá-lo de lá.
Porém, enquanto as sombras não se espalharem, como as nuvens se dispersarem, que significa trabalhar a distorção da sombra que configurou uma potência espiritual para se transformar em algo sombrio, algo com conflito, algo com uma programação imatura, e etc, etc, etc. Enquanto não trabalhar isso, a nuvem fica lá, e pedindo a radiância do meu eu superior. Ora, para que eu possa reciclar a sombra, é importante, então, vamos voltar. Trabalharmos a maneira como eu olho para ela. Se eu olho para a sombra de uma maneira profundamente negativa, eu tenho um grande empecilho para entrar em contato com ela. Então não está na hora de reprogramar a sombra ainda. Está na hora de reprogramar essa perspectiva. E como que eu reprogramo essa perspectiva? Primeiro, refletindo nas consequências negativas de continuar reprimindo a sombra. Segundo, refletindo nas condições positivas de entrarmos em contato com a sombra e trabalhá-la. Terceiro, treinar o olhar de ver na sombra, na base da sombra, a positividade, a qualidade que ela é na sua essência e que foi distorcida. Eu posso dar um exemplo a respeito do egoísmo. Podemos dizer que o egoísmo é essa visão excessiva de priorizarmos o nosso eu, os nossos desejos pessoais, em detrimento da necessidade do sistema que está ao nosso redor, dos outros, da natureza, etc. Colocando em risco a qualidade das outras vidas. Ora, mas nós sabemos que darmos a atenção para as nossas necessidades não é uma inqualidade. A questão é o excesso com que fazemos isso. E não percebemos também o que é importante para o todo e para a coletividade. Ora, perceba, o egoísmo nada mais é. Se você tirar o excesso do egoísmo, o ismo, o radicalismo, dá uma ideia de excesso, que é excesso de cuidado com o eu. Se tirarmos o excesso, só fica o cuidado com o eu. O cuidado com o eu é uma qualidade. Se não temos cuidado com o nosso eu, nós não vamos ter vontade de cuidar da nossa sombra, que é cuidado com o eu, de despertar o nosso eu superior, que é cuidado com o eu. A grande questão é o excesso de cuidado com o eu que coloca em detrimento os direitos dos outros. Então isso vira egoísmo. Olha aí um exemplo de um defeito que na sua essência é uma qualidade. Nós somos convidados a trabalhar o excesso apenas. Não é tudo que é negativo. Então é ver que a sombra na sua essência é positiva. Então, treinando o olhar positivo daquilo, isso permite que a gente possa, por aceitar, começar a observar de que maneira que aquele aspecto distorcido funciona e vamos então compreendendo as causas daquele processo distorcido, todo o seu funcionamento. Essa compreensão nos ajuda a perceber o que é importante trabalharmos em nossa intimidade. Então, ao aceitarmos, ao compreendermos e entendermos que aquele aspecto negativo da sombra é um aspecto transitório, nós ficamos na distância adequada para conseguir compreender e não mergulhar nessa sombra e, por causa disso, identificar onde devemos intervir para regular essas distorções. Isso fala de reprogramação. Né? Reprogramação nada mais é do que regular a distorção da sombra, fazendo com que aquele aspecto que está desequilibrado possa ser regulado. É como trabalhar a fome em excesso. A fome é uma coisa saudável, a fome nos mobiliza para que a gente possa se envolver de nutrientes que mantêm a energia do nosso sistema orgânico para que a gente possa fazer as coisas necessárias. A fome em excesso faz com que a gente coma excessivamente. Então, se eu perceber que a fome é um aspecto positivo na sua essência, mas que a sua expressão se desequilibrou, refletindo
né, nas consequências positivas de trabalhar esse excesso, nas consequências negativas de não trabalhá-lo. Então, aceito a sua existência, a sua distorção. Então eu vou perceber e compreender o que aconteceu na minha história de vida para ativar esse desequilíbrio, esse excesso. E aí eu consigo perceber o que é importante que eu faça como reprogramação interior para regular esse excesso. Pronto, tenho a fome trabalhada. Pronto, tenho a sombra também no nosso exemplo trabalhado. Então, para facilitar o trabalho com a sombra, irei passar uma técnica que se chama Parda, que significa P de percepção, A de aceitação, R de reflexão, D de decisão e A de ação. O Parda fala dos passos necessários para trabalhar a nossa sombra. Primeiro, é necessário que eu perceba a sombra. Eu não trabalho aquilo que é invisível. Eu tenho que objetivar a sombra, focalizar esse aspecto, voltar a minha atenção para ela. Nesse sentido que eu percebo a minha sombra, isso vai gerar aversão, é claro, porque temos muitas ideias aversivas a respeito do mal. Então, nesse instante, eu uso daquele trabalho de reflexão, de por que é importante eu trabalhar ela, quais são as consequências negativas se eu não trabalhá-la, e qual é o aspecto positivo que existe nessa sombra. Isso permite que eu construa a aceitação da sua existência dentro de mim. Então, P de percepção, A de aceitação. A partir do momento que eu estou entrando mais em contato com a sombra, eu vou buscar compreendê-la. Como que a gente compreende alguma coisa? Como que eu compreendo um ser humano? Não é dialogando, fazendo perguntas, ouvindo aquele ser humano. As nossas emoções falam com a gente. O Jung desenvolveu uma técnica que chama imaginação ativa. Nessa técnica, o que acontece é que as questões internas, nós transformamos ela em alguma coisa para, através da fantasia, dialogarmos com ela. Por essa fantasia que nós vamos dialogando com ela, e ela vai trazendo imagens, expressões, sensações e sentimentos, nós conseguimos acessar o que causou, qual foi a finalidade que intentamos na época. Não conseguimos lembrar talvez das circunstâncias, porque muitas delas falam de memórias reencarnatórias que não conseguimos acessar. Mas conseguimos acessar os princípios gerais que estão em torno da programação da distorção que criou a sombra. Então, eu compreendo. Conseguindo me aproximar da sombra, aceitando ela, eu vou compreendendo a mesma. Eu consigo exercer a compreensão através do diálogo com as nossas emoções, conversando com as nossas emoções, perguntando com as nossas emoções, ouvindo as nossas emoções. Isso não é um processo da noite para o dia, é um trabalho. E conforme nós vamos dialogando com o nosso interior, essa habilidade vai aumentando, os canais vão se ampliando, os aspectos distorcidos que nós, através da fantasia, entramos em contato e começamos a dialogar, vai trazendo mais e mais informações. Em determinado momento que eu sinto que eu construí uma compreensão ampla a respeito da minha sombra, e isso acontece como um sentimento de que eu sinto que encaixa, sabe? É uma coisa assim. Eu recebi uma série de informações que, quando eu penso naquela distorção, encaixa perfeitamente. Se eu percebo que não encaixa, parece que está faltando alguma coisa, é porque existe um relacionamento e um diálogo com a sombra que deve continuar, para que a gente recolha mais informações. A partir do momento que eu percebi e compreendi, eu tomo a decisão. Lembra? Parda é percepção, aceitação, reflexão, decisão. Eu tomo a decisão para reprogramar essa distorção, eu devo fazer isso.
A partir daí, eu só vou lidar com o condicionamento. Existe um condicionamento, eu repeti isso muitas e muitas vezes. Então esse condicionamento, mesmo compreendendo, vai durar. O que eu sou convidado a fazer é reprogramar esse condicionamento. Então, eu vou criando mecanismos sempre que isso vem à tona, para que eu possa reprogramar esse condicionamento. Então, eu já percebi, eu já aceitei, eu já compreendi, eu já decidi. Aí eu estou no dia a dia vivendo o condicionamento, porque foi repetido muitas vezes emerge. O que eu faço? Eu percebo esse impulso, nesse momento que eu percebo esse impulso, eu lembro, rápido, do que esse impulso em essência é, para diluir qualquer aversão que possa vir a respeito disso. Rápido, eu lembro da distorção, por que ele é assim. Eu me reconheço, então, como algo muito maior do que essa distorção e reafirmo a essência daquela improdutividade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o hábito de comer, ok? Então, de repente eu percebi nesse exemplo que o meu hábito de comer foi potencializado para lidar com determinada carência emocional. E aí eu percebo também essa carência emocional, fiz tudo um exercício compreensivo na causa dessa carência emocional. Então, nesse momento que vem a vontade de comer, eu lembro, a vontade de comer é um processo natural. 2, isso está vindo como consequência porque eu quero afeto. 3, eu sou algo muito maior do que isso, eu sou um ser essencial. 4, o que eu posso fazer para me dar afeto? E aí eu vou me reprogramando. Eu vou reprogramando uma essência. Eu vou colocando aquela essência do comer no seu lugar. Eu vou cuidando do que potencializa aquela essência do que é falta de afeto. E vou despertando os recursos dentro de mim para dar esse afeto de uma maneira produtiva, dentro do grau de consciência que eu tenho hoje para buscar isso. Com esse trabalho, no momento da ação, né? Porque parda é percepção, aceitação, compreensão e decisão. Eu já percebi a fome desregulada, vou fazer isso dentro do exemplo para ficar mais claro. Já percebi a fome desregulada, já aceitei ela, percebi a sua positividade, percebi as causas que está relacionada a determinada carência, decidi que o importante é eu reprogramar essa carência para reprogramar a causa do que desregula aquela fome, e aí vou para a ação. A ação, então, acontece quando o impulso vem. Então, quando o impulso vem, eu me lembro do que é em essência esse impulso, que é vontade de se nutrir e de se nutrir de afeto. E isso não é ruim. 2, me lembro que isso se distorceu porque eu aprendi a compensar a falta de afeto na alimentação. 3, eu me afasto de tudo isso e me vejo como eu superior, mas eu sou algo muito maior do que isso só fala de algo transitório. 4, e aí eu me pergunto, o que eu posso fazer nesse instante para dar aquilo que eu preciso, que é nutrição afetiva? Então, por exemplo, eu posso me imaginar recebendo energia de amor, eu posso imaginar alguém que me ama nesse momento me dando energia de amor, eu posso me ver como um ser puro de amor, eu posso fazer várias coisas. Aí cada um vai construir no passo 4 o seu mecanismo para dar aquilo que no fundo era o que queria, mas que deu origem a tudo aquilo, mas dar agora de uma maneira produtiva e dissociado do hábito de comer. Eu vou então separando e reprogramando. Ao longo de um tempo, essa força ela vai se regulando e voltando ao seu estado natural.
eu vou trabalhando a carência, eu vou trabalhando o hábito de comer e eu vou despertando os meus potenciais espirituais. Esse impulso nem sempre eu vou conseguir fazer antes. Às vezes ele vai vir, eu vou comer, e aí eu vou me lembrar. Aí eu faço nesse momento. Não importa, faça nesse momento. Com o tempo você vai se fortalecendo. Aí você vai começando a fazer durante o processo. Vem o impulso, você está no meio do processo, você percebe, aí você faz essa estratégia. Com o tempo, você vai se fortalecendo e você vai conseguindo fazer antes. Quando você já vai conseguindo perceber o impulso, e aí então você faz esse processo regulando e reprogramando. Ok? Então, para trabalharmos a nossa sombra, é importante que, primeiro, reformulemos a ideia que temos da sombra. Enquanto não vermos a sombra como algo que está distorcido, mas que a sua essência é positiva, porque é uma qualidade que foi distorcida, nós iremos fugir e não iremos entrar em contato com a sombra. 2. Compreender os elementos da sombra, que significa dialogar com esses elementos através da imaginação. 3. Perceber o que vai ser importante em termos de reprogramação, fazer como fruto da compreensão, nunca antes disso. 4. Exercitar essa reprogramação sempre que o impulso vier. Seja antes, seja durante ou seja depois. Ok? Então aqui a nossa pequena reflexão a respeito de como trabalhar os aspectos sombrios, como transformar e amadurecer a sombra, que é um elemento que ainda trazemos no processo evolutivo. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Muita paz.